Signo de Libra, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os librianos para essa próxima semana. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, o meu Instagram, onde tem leituras diárias, e o meu WhatsApp para você já agendar sua mesa radiônica de limpeza energética ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas a gente pode constelar qualquer tema que esteja te impedindo, te bloqueando para acessar um próximo passo para o sucesso em qualquer área da sua vida, em qualquer setor da sua vida, tá certo? Vamos lá então, signo de Libra, começando com uma energia geral para a sua semana, uma mensagem inicial para os librianos. E quem veio aqui foi o Dois de Espadas. É uma semana em que talvez você se sinta um pouco na defensiva, acuado, mas não existe perigo. As coisas estão calmas, é só uma coisa da sua cabeça. Talvez você fique preocupado demais, ansioso demais, angustiado demais, mas isso é mental, isso não é um risco real. Tá? Não há nada que esteja te impedindo de fazer alguma coisa ou não tem ninguém contra você nesse momento, a não ser você mesmo e as desculpas que às vezes você vai colocando, ou as justificativas que você inventa, que a sua mente cria para te manter num lugar petrificado, paralisado. Então, tem uma energia de medo paralisante, mas esse medo não é algo real, porque não existe uma ameaça real. É uma coisa que você fica assim, ah, mas e se isso? E se aquilo? Ah, mas pode, né? Viver é um grande risco. E a gente está aqui para arriscar, tá? Alguns librianos, essa semana precisam abrir os olhos, né? Abrir como se tivesse que abrir o frontal aqui, né? O chakra, o terceiro olho, abrir os olhos para ver algo de verdade. Porque às vezes você pode estar muito no campo das ideias, tá? Muito no campo das ideias. E aí, quando você está muito no campo das ideias, no diálogo mental, no diálogo interno, naquela coisa, ah, o que eu acho, eu penso, eu imagino tal coisa, fulano disse isso, eu ouvi tal coisa, fulano disse aquilo, eu li outra coisa. E aí fica esse monte de informação dentro da sua cabeça, como se fosse um grande, né, capacete aqui, que te impede de ver o que está realmente acontecendo. Porque você é como se alguns librianos estivessem aprisionados num mundo mental, numa tela mental interna, né? Tela mental é interna, vendo a realidade por essa tela mental, mas que se você realmente tirar tudo isso, né, esse grande capacete, como se fosse um capacete de realidade aumentada, é um capacete de realidade aumentada. Você tira esse capacete de realidade aumentada, você vai ver só a realidade, que ela não está aumentada, ela está do tamanho que ela é. E quando você vê a realidade do tamanho que ela é, fica fácil lidar com ela, tá? E leitura diferente a sua, hein, Libra? Vamos lá. É como se você tivesse com uma mente muito fértil, né? Mais fértil para imaginar problemas. Usa essa sua mente fértil para, em vez de imaginar problemas, imaginar soluções, tá? Bom, o que mais? Três cartas para os librianos. Gente, o tarô é muito mágico, né? O tarô é muito mágico. Olha só. Falei de angústia, preocupação, né? Nove de espadas. Alguns aqui perdendo o sono, inclusive, e isso começa a prejudicar a sua saúde, né? A sua saúde física, a sua saúde mental e emocional, inclusive. Por quê? Porque fica um desespero aqui.
né? O que que pode acontecer? Ah, meu Deus do céu, eu não sei o dia de amanhã. Pois é, ninguém sabe. E essa é a grande aventura e a grande diversão de viver. Não sei o que que vai acontecer. E que bom que eu não sei, tá? E eu não posso fazer nada para corrigir o passado. Não, eu não posso, a não ser viver coisas legais daqui para frente, ser o melhor que eu puder ser daqui para frente. Eu errei lá atrás? Sim, errei, todo mundo errou. Mas o que importa é o que eu faço daqui para frente. Sabe, conhece a historinha do filho pródigo? É isso, né? O filho pródigo. Não significa que você nunca vai errar. Você vai errar e a gente vai errar e vai se arrepender. Mas o que que você faz com esse erro, com esse arrependimento? Você não erra de novo, você aprende e você começa a acertar daqui para frente. Mas para você acertar daqui para frente, você tem que aceitar que errou, que foi como foi. E talvez não foi você que errou, foi uma outra pessoa que errou, mas você não pode fazer nada. Você tem que só aceitar. Aceitar não é fechar os olhos, passar a mão na cabeça. Não, nada disso. Aceitar é, foi como foi, ok. E agora? Como eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou lidar com tudo isso daqui para frente? Tá? É, quatro de ouros. Quatro de ouros traz uma coisa de estabilidade versus estagnação. Então, é possível que alguns librianos sejam cutucados a encontrar um ponto de equilíbrio. Ah, dado tudo o que aconteceu, às vezes a minha vontade é ficar aqui sem fazer nada. Eu fico estagnado. Ou eu fico paralisado. Por quê? Porque eu não quero errar de novo. E no medo de não errar, e no medo de errar de novo, ou de ser eh, prejudicado por outras pessoas, né? Se erraram, não foi você que errou, erraram com você. Então, eu prefiro aqui ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Por quê? Porque meio que eu fiquei paralisado. Talvez paralisado de medo, talvez paralisado, porque eu não sei o que fazer realmente, porque eu estou confuso, talvez, né? Eu estou confuso porque eu não estou conseguindo dormir direito. Só que isso não é legal. Então tem que sair disso. E qual é o próximo passo? Eh, busque a estabilidade no sentido, o que te traz chão? O que faz você se sentir estável fisicamente, emocionalmente, financeiramente? Ah, me traz mais estabilidade quando eu tô na minha casa, me traz mais estabilidade quando eu tenho tal coisa, ou quando eu tô com alguma pessoa. Então, se nutra um pouco disso essa semana, tá? Ou priorize isso que te traz estabilidade para que você aterre. Você precisa essa semana aterrar um pouco mais, sair da estagnação, mas caminhar para essa sensação de, ok, aqui eu me sinto seguro. Então, eu começo a me movimentar aos poucos nesse ambiente ou dentro dessa temática ou com essas pessoas com as quais eu me sinto segura. Por exemplo, eu tenho insegurança na hora de falar. Já passei por vários perrengues, né, é um exemplo, tá? Já passei por vários perrengues em que eu tive que falar em público, mas foi péssimo, eu tive que dar treinamento, e aí foi horrível, eu fiquei muito nervosa, né? Fui sabatinado, enfim, né? E aí, não é para você ficar parado, nunca mais vou falar em público, nunca mais vou me posicionar em nenhuma reunião. Não, eu vou encontrar um ponto de apoio. Então, quando eu falo com pessoas com as quais nas quais eu confio, eu consigo falar. Eu não consigo falar para grandes plateias. Então, eu começo aos poucos, onde eu tenho chão, onde eu me sinto seguro, tá? Isso foi só um exemplo, mas aplica no seu contexto. E a morte. A morte essa semana fala de renovação. Quando você faz esse processo, aqui fica fácil você deixar um velho eu para trás,
velhos paradigmas e você começa a caminhar em direção a uma fase nova da sua vida. Então, é uma semana para você realmente buscar essa transição. E essa transição tem a ver com uma transformação interna. Uma transformação interna. E também de parar de se criticar demais, de ficar falando um monte de coisa para você mesmo, de que você não pode, que não é capaz, que não vai dar certo, já deu errado uma vez, vai dar errado de novo, que todo mundo isso, todo mundo tem inveja, todo mundo tá contra. Não, para de falar, para com esse, silencia, corta esse diálogo interno para você renovar, né, renovar a sua alma. Que mais para Libra? Cavaleiro. Cavaleiro fala de novidade. Presta atenção essa semana naquilo que é novo, diferente, que te provoca, que te provoca e que às vezes você vai olhar e falar assim, nossa, que estranho, mas é justamente isso que você tem que olhar aquilo que é estranho, esquisito, diferente. Não que você vai fazer igual, mas você tem que olhar como se pedisse para você absorver ou estar aberto às novidades, às inovações, às invencionices, às ousadias das outras pessoas. De novo, não porque você vai ser ousado igual, ou porque você vai imitar alguma coisa, e você. Não, porque isso é a característica dessa pessoa ou dessa situação, mas observa as coisas que são esquisitas, estranhas aos olhos. Observa, deixa isso chegar em você, observa e absorve. De novo, para quê? Para que isso te provoque, para que isso te instigue, para você aumentar o seu repertório, para você ter uma ampliação de repertório. E às vezes aquilo que parecia esquisito, quando você começa a observar e a incorporar isso de alguma forma, você fala assim, ok, né? E aí você para de julgar aquilo que é esquisito e toma isso só como diferente de você e que ok, tá? É, e aí você amplia o seu repertório visual, talvez, e você abre um campo de possibilidades. Por exemplo, tá? Lá no Japão, não na língua japonesa, não existe a palavra brega ou cafona. Não existe, né? E às vezes você olha algumas pessoas, algumas vestimentas. Tem um bairro lá no Japão, lá em Tóquio, que as pessoas vão vestidas fantasiadas, vestidas do jeito que elas quiserem, meio malucas assim, né? E você, num olhar brasileiro, a gente olharia e falaria assim: nossa, que brega, que cafona, né? Porque a gente tem esse vocabulário. Só que essa palavra brega, cafona, não existe lá no Japão. Então, eles não julgam como brega ou cafona, né? É, é isso. É isso, é você ampliar o olhar para aquilo que é diferente de você, é estranho a princípio, mas que depois você fala assim, ah, ok, cada um com seus problemas, cada um é cada um, né? E isso pode te abrir a percepção e a perspectiva de repente, novos nichos de atuação, novos mercados, novos contatos, tá? Que mais para Libra? Oráculo da Lua, mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Talvez você esteja precisando mostrar quem você é de fato, se revelar. Às vezes, tem umas coisas que às vezes as pessoas falam, né? Quando a pessoa ela é enrustida, ela fica julgando o outro, né?
Se você é uma pessoa que fica muito apontando o dedo para o outro, talvez é porque aquela pessoa, aquela estética, aquela aparência desperta algo em você. E aí, tá falando, mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. É hora de sair do armário. É hora de se revelar. É hora de mostrar a sua cara de fato. E sair da defensiva, achar que todo mundo tá te julgando. Ninguém tá te julgando, quem tá te julgando é você mesmo, tá? Então é isso, Libra. Vamos de runa para finalizar. Uma runa para você, e o as. E o as fala de bons encontros. Bons encontros. Abra-se aos bons encontros e talvez esses bons encontros possam ser com pessoas bem diferentes, bem esquisitas, bem fora da caixinha, mas que vão ser bons encontros que podem se tornar boas amizades, bons relacionamentos ou boas inspirações. É isso, Libra. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, vem fazer sua leitura particular, personalizada, mesa radiônica ou então a constelação sistêmica.